E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilinho? Bom, dando continuidade então, né, no nosso conteúdo sobre elaboração de projetos, né, e elaboração de a produção científica, né, que isso envolve artigos, teses, dissertações, né. A gente já falou aí de fazer projeto, falou de analisar os dados, escrever conclusões, resultados, como discutir, né. A gente precisa agora ir para a parte da metodologia, né. É claro que a metodologia ela é muito importante tanto no projeto como na redação de um artigo científico ou de um produto, vamos chamar assim, uma tese, uma dissertação, né? Uh, e ela tem algumas dicas, né, que eu posso ajudar isso aí para auxiliar na vida acadêmica de vocês, né? Tanto isso para quem está trabalhando aqui o foco está sendo a metodologia científica, né, para alunos de graduação, né? Até a forma de lidar, de falar, de usar alguns exemplos, tentando ser um pouco mais simples, né? Mas para talvez quem nunca, né, assistiu uma disciplina de metodologia científica ou não se recorda, é um belo exemplo aí para trabalhar com essas videoaulas, né? Então agora vamos só ter essa noção que aqui a gente está falando do artigo, do produto. Então algumas coisas de projeto a gente já falou antes, né? Então é legal voltar lá caso tenha alguma dúvida, né? Mas aqui o foco fala a metodologia, certo? Então ela serve para o projeto, serve para artigo, né? Então só vou fazer um parênteses aqui. Para o artigo você já analisou, você já tem resultados, você está, na verdade, escrevendo metodologia, pensando que você vai publicar, você já tem tudo pronto. No projeto você ainda vai rodar experimentos, vai fazer um monte de coisa ainda. Né? Então, tem todo um caminho pela frente. Então, a primeira coisa que eu gosto de comentar, né, que a metodologia no projeto escreve no futuro. Você vai fazer e tal, assim, assim. Eu expliquei a importância da metodologia, o que vai na metodologia lá nas videoaulas sobre projeto. Mas hoje a gente vai destrinchar um pouco mais a metodologia, né? Então, agora nesse momento é óbvio que a gente vai escrever no passado, porque já foi feito, já foi realizado. Então, o estudo foi feito assim, 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 assado, dessa maneira e tal. Tá? Então, isso é o primeiro ponto importante para pensar na diferença de metodologia de projeto e metodologia de artigo. Tá? Então, novamente, eu agradeço aqui tudo que existe em material do Sr. Volpato, né? Tudo está sendo baseado muito no que ele fala. Não significa, lógico, que eu estou falando, ele assina embaixo, pelo amor de Deus, né? Não me compliquem aqui no YouTube, né, nesses vídeos. Eu só deixo ele como referência porque é uma pessoa que eu considero que eu tento me basear na metodologia que ele utiliza aqui, tá? Então segue ele no YouTube, ele tem o Instituto GVEC, vale a pena eu acho que acessar, comprem os livros dele, sem dúvida alguma, não vejo problema em dizer isso, né? Porque eu acredito que é a melhor forma de aprender metodologia científica e uma metodologia que eu acredito, e quanto mais eu vou estudando ela, e estudei, e continuo estudando, e vou continuar estudando, né? Eu acho que melhor eu estou produzindo e as minhas os meus artigos, né, e o que eu venho produzindo tende a ficar com mais qualidade, e também aceito muito mais fácil, e eu vejo que o que ele fala, o que ele comenta, está muito linkado ao que os revisores de revistas internacionais estão utilizando, né, como entendimento. E eu, como revisor, também tenho anotado isso nas minhas análises de artigos, tá? Bom, sem mais delongas, né? Vamos para a nossa aula, tá? Então, metodologia. Né? Se por acaso você escutar a palavra materiais e métodos, a gente está falando da mesma coisa, certo? Então, às vezes tem só essa diferença, metodologia, materiais e métodos é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Se ali é um espaço para você contar como você fez seu trabalho, eu gosto dessa palavra. Metodologia é o como você fez seu trabalho, né? Então a gente está falando da mesma coisa, beleza? Não se assustem. É importante lembrar que a metodologia é a base dos resultados, né? Se as suas conclusões são as coisas mais importantes, né? Que você tem, a conclusão é a coisa mais importante do seu artigo, né? É o que você vende do seu artigo, e ela é baseada nos resultados. Esses resultados eles têm uma base de como eles foram levantados. Isso é a metodologia, tá? Então, nem sempre, às vezes, o leitor ou o revisor vai direto na metodologia. Ele vai ler uma conclusão, vai olhar o resultado, ver se, né, a sua evidência faz sentido. Mas depois disso ele vai checar. Pera, vamos ver se ele chegou nessa metodologia de uma forma que a ciência aqui na nossa área entende que é o correto. Então, precisa ter uma boa metodologia. Tem que ser muito bem escrita. Tem uma parte muito técnica, às vezes muito chata, né? Um pouco chata.
Então, não dá para qualquer um, né, como autor, ir lá escrever de qualquer jeito. Tá? Precisa torná-la elegante, simples, rápida, sintética, direta, de fácil entendimento para várias áreas. Vamos supor que o seu trabalho é na área de engenharia, mas envolve alguma coleta na área biológica. Como é que você conversa com as pessoas dessa área? Né? Tem um palavreado diferente, tem um entendimento de coisas diferentes. Isso é normal. Então precisa ter essa, essa clareza, né? Tá? Bom, então a metodologia é a base dos seus resultados. Né? Eles nascem, eles saem dali. E é onde você consegue entender que a tua base empírica, né, daquele teu estudo, foi obtido. Tá? Só que a sua metodologia ela independe com relação a exatamente o tipo de estudo. Né? No sentido assim, ela tem que ter, tem que existir uma metodologia, você tem que explicar como é que você levantou aquilo lá. Ah, mas meu trabalho é uma revisão da literatura. Eu fui pegando textos, eu fui lendo, eu fui construindo esse trabalho, esse artigo. Ótimo, ótimo. Muito bom. Mas quais são esses artigos que você levantou? Como é que você levantou ele? Tinha alguma sequência? Tinha alguma palavra-chave? Onde é que você buscou? Qual era a base de dados, de artigos que você... Então, por mais que seja uma revisão da literatura, quando eu digo por mais, não é que é menos importante. Pelo contrário, é muito mais difícil fazer uma revisão da literatura. Já comentei isso quando eu falei de resultados e de outros itens. Quando eu falei de projeto, eu comentei dessa dificuldade. Né? Mas assim, você precisa, é preciso entender que, independente da área, né, do que for, por mais que pareça que, bom, não tem um experimento, eu não peguei e aumentei a temperatura de um reagente, vi o efeito em alguma coisa. Não. Mas você levantou artigos. Então, como você levantou esses artigos? Né? Então, a ciência ela precisa disso, né? Desse sequenciamento, desse entendimento, dessa organização. Tá? Estou usando as palavras mais genéricas só para entender como mesmo um relatório técnico, como um projeto de engenharia, você tem que ter uma metodologia. Né? Como é que você fez? Memorial de cálculo. Tá? Então, metodologia sempre vai existir nas nossas vidas. Por mais que você também não vá para uma vida acadêmica, o foco que é para a vida acadêmica, nessas videoaulas, para projeto, produção. Mas o mercado de trabalho sempre vai querer pessoas que saibam explicar como fazem as coisas, ou como fizeram, ou façam, expliquem, enfim. Esse como ele está atrelado a gente. Então isso é metodologia, é um método. Tá? E é claro que às vezes, aí só para fazer um link entre materiais e métodos, né, em metodologia é como você faz. Quando você vai esse nome de metodologia, você passa ele para materiais e métodos, o que está sendo feito é o seguinte, você está explicando quais materiais você usou, né, que compõem aquela tua pesquisa, o que você usou, e quais são os métodos. Tá? Então, basicamente é isso. Né? Então, vamos lembrar e vou reforçar. Metodologia é você explicar como você fez. Então, como é que você obteve, né, alguma coisa, as variáveis, etc. Tomar cuidado com algumas interferências. Né? Se o seu estudo teve alguma interferência, vamos supor, você tinha que coletar em época de chuva, né? E os eventos hidrológicos aí na sua região que você estava, né, no seu projeto eram chuvas acima de 100 milímetros por dia. E não teve, você trabalhou com 60. Então você teve uma interferência. Né? Aquela tua justificativa para esse tipo de chuva já não pode mais. Como é que você vai trabalhar? Então, essas diferenças são inúmeras. Né? Elas são em inúmeras áreas. Às vezes você não tem acesso a um tipo de dado, ou quando você tem o acesso, ele vem com um valor que talvez uma unidade você não pode trabalhar. Enfim, tem que tentar esclarecer as interferências. Né? Porque às vezes uma conclusão tua, né? Quando eu falei de resultados, eu falei um pouco disso. Às vezes você está concluindo uma coisa diferente, nova, que não aconteceu porque você teve interferência. Foi uma mudança na metodologia, uma alteração na metodologia, ou aconteceu alguma coisa, né? E é óbvio que cada área, né, você sabe o que é interferência. É difícil eu falar, por exemplo, uma interferência na área, sei lá, de zoologia, né? Não vou nem conseguir dar um exemplo agora, talvez, né? Com qualidade ou enfim. Mas assim, é por isso que a gente não faz pesquisa sozinho. Então vocês aí, cada um, né, estão com um professor, estão com um colega, um grupo de pesquisa, enfim, vocês estão discutindo. Então, só lembre, né, só se recorde que as interferências só devem ser descritas, né? Dificuldades, sim, não. Ah, eu tive dificuldade enquanto... Aí já não, né? Eu estou colocando isso porque é muito comum, às vezes, os alunos que estão começando,
apresentar dificuldades como se fossem interferências. Né? Não consegui fazer alguma coisa. Não, você está às vezes até menosprezando o seu trabalho. Às vezes o trabalho tem alguma coisa interessante, onde aquela interferência resultou em uma coisa nova que ninguém fez. Né? Um exemplo, né? Na minha área é muito comum, né, na parte de modelagem de recursos hídricos, a falta de dados no Brasil. Né? Hoje melhorou muito, mas quando eu comecei há 10 anos não tinha muita coisa, faltava. Ainda tem algumas lacunas aqui em vários locais, mas isso era uma interferência que quem conseguia, com poucos dados ou lacunas, né, preencher essas falhas, ainda chegar a modelos e modelos calibrados e que representavam bem a realidade, mostrava para que em regiões onde os países, né, que tinham mais dados, né, a gente tinha esse know-how, essa diferença. Então, isso é uma interferência. Agora, eu comentar que eu tenho dificuldade de encontrar dados, onde é que você chega com isso, né? Muito provável em lugar nenhum. Agora, comentar a interferência de dados, né, em menor quantidade, em função da falta de coleta, tudo bem. Não é um momento para chororô, é apenas para comentar essas interferências. Tá? Então, cuidado um pouco nisso. Também não vou gastar muito tempo nisso, mas é mais para vocês terem noção que não pode. Né? O que não pode fazer é não colocar chororô, não colocar dificuldade, não consegui coletar, isso não vai levar a nada. Né? Então, dentro do que você tem, traga essas informações, comente, enfim, certo? Porque a partir, né, dessa relação do que é dificuldade, que é interferência, como é que você obteve alguma coisa, né, você pode obter conclusões aí novas e interessantes. É isso que eu quero chegar. E é isso que o seu artigo tem que trazer, conclusões novas e interessantes. Né? Então é isso aí, a metodologia, né, falando um pouquinho de algumas coisas que não deve ter, o que ela é exatamente, né? E essa questão, né, que eu comentei, vou repetir, né, ela é chatinha de ser lida, né? Não vou mentir, às vezes uma área, alguma área é mais interessante às vezes, né? Mas em outras muito pouco, né? Então, às vezes uma quantidade grande de equações, algumas coisas que podem tornar o trabalho, ou muitos dados, como é que você vai apresentar isso, né? De caracterização, né? Não é um dado levantado para analisar, estou pensando numa caracterização, você tem que mapear alguma coisa, enfim, são exemplos, né? De que às vezes ela pode ser chata, né? Mas para você publicar, você não vai conseguir publicar sem metodologia, né? Então tem que tornar ela agradável. Eu acho que essa é a minha dica, de tornar ela prazerosa, né? Às vezes você tem uma discussão não tão boa, ou você tem um resultado que não foi demonstrado né, como deveria ser demonstrado, mas tem uma conclusão ali que é interessante, e o revisor olha na metodologia, e aí ele bate o olho e fala, poxa, ele fez tudo isso e não mostrou isso, né? Isso é muito comum em teses e dissertações, né? A gente consegue ir ali com mais calma, ler a metodologia e tal, e às vezes acha que não tem um resultado, uma conclusão bacana, a gente consegue falar, poxa, você fez assim, fez assado, por que você não apresenta dessa maneira, né? Aí você está dizendo para ele como apresentar resultado, mas você sabe o que ele fez, né? Então, são alguns pontos aí que eu acho que são interessantes, né? E aí, né, fazendo agora um link, né, de que, bom, ela é fundamental para publicar. Tomar cuidado do que você vai colocar ali, né? Tornar ela agradável tem que ser interessante, né? Então, uma maneira de tornar muito agradável, né, e para ter garantia que você vai conseguir publicar é o seguinte: lembrem, né, a gente escreve conclusões, porque eu tive alguns dados, eu analisei e eu consigo escrever uma conclusão. Escrever a conclusão, eu penso, bom, para essa conclusão, qual é o resultado, o gráfico, a tabela que eu vou pôr ali, a discussão que eu vou colocar, que eu vou argumentar no meu texto com a literatura para poder concluir. Né? Então a gente escreve de trás para frente, vai na conclusão que é o fim, escreve, depois vai para resultados de discussão. E agora estamos em metodologia, estamos voltando. Né? Então, esse momento é ótimo porque você já tem conclusão pronta, você já tem resultado pronto. Então você olha para o resultado, né, e vai fazer uma metodologia onde você só vai colocar o que é necessário daquilo que você está usando como resultado. Por exemplo, se você mediu chuva e crescimento de biomassa, né, e vamos supor que você mediu também umidade, mas você não chegou a nenhuma conclusão da umidade. Né? Não significa que você está deletando a umidade, né? Você está apagando o dado, não é isso. Ele está lá, talvez você possa usar para um novo artigo. Mas o que você conseguiu escrever é a relação entre a chuva, né? Vamos pôr lá o volume de água e a biomassa, a produção lá em quilos, alguma coisa. Então você não precisa explicar que você coletou a umidade.
Mas eu coletei a umidade, ótimo. Mas você não está apresentando isso aqui nos seus resultados. Você não está concluindo sobre a umidade. Então, o artigo não precisa. Tá? Pode ser que no seu projeto você colocou umidade, vou levantar a radiação, mas você não conseguiu chegar a nenhuma conclusão sobre isso. Tá? Então, isso é importante. Isso torna agradável, é uma dica, né? E só vai o que é necessário, torna ela sintética. E o revisor consegue ver exatamente como é que você fez aquilo que você está discutindo, você está argumentando, está concluindo. Tá? Bom, então, sabendo algumas dicas do que não fazer, o que ela é, o que é importante ter, o que não é necessário e tal, né? Vamos agora olhar a estrutura básica, tá? Então, assim, dá para a gente tentar estruturar algo básico do que tem que ter na metodologia, né? Dá para a gente ir em alguns pontos, né? O Sr. Volpato fala muito disso. Vou seguir a mesma linha que a dele ali, né? Então, um ponto interessante quando eu falo em estrutura básica é ir de algo mais geral para algo mais específico, tá? Vamos supor que você está trabalhando lá com materiais da construção civil, né? E você está trocando algum material com aditivo, ou com um novo cimento, um novo concreto, ou com um material reciclável, alguma coisa. É bom que você dá um panorama, né? Essa estuda, buscou avaliação, né? Não é objetivo, né? Não é objetivo, é o que você fez, né? Não é o que você fez. Mas comentar aqui, né? Que os seus testes foram, sei lá, você testou mais 4 ou 5 aditivos, 4 ou 5 materiais recicláveis, que usaram testes de resistência, absorção de água, enfim. Você sempre dá um panorama. Não, como eu disse, né? Não é o objetivo. Né? Se você pensar no seu artigo, você escreveu a introdução, justificou o seu estudo, chegou no objetivo lá, o último parágrafo da introdução. Então, o que foi feito? Sendo assim, o que foi realizado, o que você buscou, o que você quer encontrar, o que era o teu objetivo. Você explicou o que é ele. Vai começar a metodologia. Não dá para você replicar esse objetivo. Né? Então não é objetivo. Né? Não é objetivo. Tá? Então, se você pensar na estrutura, você escreveu a introdução, colocou o objetivo no final, isso pensando no artigo. Né? Se for uma tese, uma dissertação, você também vai ter lá a sua introdução. Né? Vai ter um capítulo de objetivos, hipóteses, talvez, alguma coisa assim. Né? E depois você acaba indo para a metodologia. Né? Pode ter uma revisão no meio disso, depende da estrutura, né? Uma revisão de literatura, às vezes algumas teses e tal. O artigo, essa revisão está compilada na introdução, você não precisa pôr lá um item revisão, às vezes você tem áreas que tem isso, né? Mas enfim, eu quero dizer, na metodologia você pode dar um resumo geral ali de como é que se pautou a sua pesquisa, né? Que está muito linkado ao seu objetivo, é claro, né? Como é que você fez de forma geral, né? Um resumo geral. Não é bem nenhum resumo, tá? Tô falando resumo só para entender que você apresenta o aspecto geral, né? Mas não é um resumo da metodologia, você não precisa resumir sua metodologia. Você precisa dizer exatamente o que foi feito ali, né? Desculpa, como foi feito, né? aquele experimento, né? Linkado ao o que foi feito, né? O que você tratou naquele artigo, que é o objetivo. Por isso que a metodologia está linkada ao objetivo, né? Mas você ali precisa dar um tom geral, porque vamos supor, você trabalhou com material reciclável, né? Com diferentes tipos de cimento. Você não pode começar falando de cimento, por exemplo. Porque senão o autor fala, ué, mas o que tem a ver esse cimento? O que foi feito com esse cimento? Aí depois você vai explicar que você pegou um material reciclado e colocou, né? Então já explica esse tom geral, né? Que teve vários tratamentos, foi testado os tipos de cimentos, quais são os materiais recicláveis. Que aí eu já entendo. Aí depois você pode ir para o material reciclável, caracterizar, explicar como é que ele foi coletado, etc. Que tipo de ensaio foi feito. Depois falar do cimento. Aí você consegue ir ramificando por esse aspecto geral, né? Às vezes ajuda muito fazer um fluxograma, trazer uma informação. Não precisa exatamente trazer isso para o seu artigo, né? Às vezes as listas não têm espaço para isso, né? Mas numa tese, numa dissertação, você pode trazer um fluxograma, como é que sua pesquisa, né? Um organograma da pesquisa, vamos chamar assim. Mas você pode só fazer, para a partir disso, escrever. E se escreve com mais qualidade. Tá? Certo? Então, o primeiro ponto, lembrar a metodologia. Eu começo falando de uma maneira mais geral e depois eu vou indo para os itens específicos. Né? Mas o que seriam essas especificidades, então, na metodologia? Né? Então, a primeira coisa é o sujeito, né? Do que você está falando, né? De quem está falando, do que se trata. Então, eu comentei, por exemplo, falando de
de usar materiais recicláveis com diferentes tipos de cimento. Então explica, né, esse material reciclável, esses cimentos, né. Aí depende, pode ser que, por exemplo, o cimento não é a coisa mais importante, é o material reciclável que é o foco. Então você vai falar dele, né? Ele é o sujeito da sua pesquisa. Agora, se o foco é esses novos cimentos, com qualquer material reciclável específico aí que não está sendo foco, aí você vai dar atenção para ele. Então depende, você que vai esclarecer o que é o sujeito da sua pesquisa no objetivo, vai usar ali aquele sujeito para justificar a sua pesquisa. Então, antes de chegar na metodologia, né, se eu li a introdução e o objetivo, eu sei do que você está focando. E aí você consegue caracterizar já esse sujeito, né, que é essa sua amostra aí, né, do que está tratando. E é claro que cada tipo de pesquisa tem uma forma de caracterizar. Se você vai descrever alguma coisa, né, talvez você vai dar informações mais genéricas, porque você vai ter como resultado a descrição mesmo de alguns pontos específicos, né? Você dá um aspecto geral, né? Agora, se você vai ver a interferência, a associação de uma coisa com a outra, você caracteriza bem aquilo, porque o foco não é descrever aquilo. Na verdade, a interferência, a associação entre aquelas variáveis, né? Tá? Então, esse sujeito é muito uma caracterização, né? É dizer o que você está trabalhando aí, certo? E você pode ou não pôr um delineamento ali. O delineamento seria a segunda etapa, né? Que é a estratégia do seu estudo. Tá? Então, quando às vezes você faz aquele aspecto geral, você acaba às vezes falando do sujeito e de uma noção geral do delineamento. Né? Mas, enfim, o que é importante aqui entender é que eu tenho que sair de um aspecto geral para um específico. Eu posso começar falando do meu sujeito, então, do que se trata aquela pesquisa, né? E depois do delineamento, né? Que é a sua estratégia de estudo. Né? Como é que você trabalhou com aquele sujeito, certo? Então, por exemplo, na área agronômica é muito comum testar lá doses de fertilizante, por exemplo, né? E para tipos de plantas, sei lá, vamos supor. Então você vai lá no sujeito falar do tipo de planta, né, que eu foco, os tratamentos que está usando, tua caracterização inicial. E aí você parte para explicar como é que você testou, tantas amostras, né, e quais foram os tratamentos que você estava interagindo ali, aquelas dosagens com quais tipos de planta e assim por diante. Tá? Então aí, esse delineamento, que é a sua estratégia, como é que você exatamente, né, efetuou, né, esse estudo, depende do tipo de estudo. Se é um estudo descritivo, então é como é que você fez a amostragem. Você vai descrever alguma coisa. Você pegou uma amostra, né, daquela população. Então, como é que você tirou essa amostragem? Explicar bem. Né? Por exemplo, uma revisão você vai descrever sobre resíduos da construção civil aplicados em concreto armado, sei lá. Por exemplo. Então, você vai na literatura e vai fazer uma amostragem de papers. Então, como é que você se pautou para fazer essa amostragem? Então, até a revisão da literatura tem um delineamento ali, certo? Bom, então, né, vamos lá. Então, a descritiva é como é que você faz a amostragem, né? A de associação, né? Então, você tem que ali fazer como é que foi a sua estratégia ali para você pegar aqueles dados, aquelas variáveis que você está querendo associar, né? E aí você está pegando elas em situações diferentes, né? Peso com a população, coisas assim, sei lá, temperatura com uma região da cidade, não sei. Né? E vai relacionar. E como é que você vai fazer essa relação aí, essa correlação, certo? Ou vai ser uma pesquisa de interferência. Então você tem que variar uma variável, né? Vamos supor, eu tenho um tipo de sei lá, água, um líquido, eu tenho vários volumes, várias vazões, né? Ou um tipo de nutriente em diferentes quantidades, diluições, por exemplo. E vou testar, sei lá, o crescimento da raiz, ou o crescimento da parte aérea, aí o céu é o limite, né? Então você vai explicar como é que você fez como é que você vai variar, né? Exatamente como é que você vai variar essas suas variáveis, tá? Lembrando que elas podem ser dependentes e independentes, então aí vocês podem voltar para a aula que eu falo disso, né? A gente tem tipos de variáveis, tem que pensar como é que você vai focar nisso aí, né? Para explicar como uma depende da outra, relaciona uma com a outra. E aí vai falar, né? Como é que você mede, caracteriza, né? Como é que você fez isso nesse delineamento aí, tá? Desculpa. Bom, então sabendo o que você vai estar falando, como você fez o passo a passo, sua estratégia desse estudo, você vai entrar em detalhes de técnicas empregadas,
vamos supor que para você você quis avaliar o crescimento, né, com diferentes tipos de diluições de fertilizantes, ou foi ver a resistência de um concreto com vários tipos de aditivos e diluições, né? Mas aí você fez uma análise específica, você foi ver lá, você tirou um raio-x, né, ou você fez uma análise microbiológica diferente da planta para ver se teve alguma mudança. Então, às vezes você tem técnicas empregadas que precisam ser detalhadas, né? Então, são procedimentos específicos que você precisa incluir logo após você dizer o que você está fazendo, o que você está trabalhando e como é que você trabalhou com isso, né? Então, entra as questões mais específicas, os detalhes. E por último, não menos importante, né, como é que você vai analisar esses dados? Então, aí, quais são os testes estatísticos, né? Às vezes você faz uma estatística básica, né, de médias, viu, padrão, etc. Às vezes não, às vezes você vai usar uma análise multivariada, né, uma análise de componentes principais, uma correlação aí, né, de várias variáveis, em o PCA, por exemplo, e uma análise de cluster, tá? Ou você está trabalhando, sei lá, com redes neurais, ou está prevendo alguma coisa, uma equação para prever. Então, assim, tem todo um mundo por trás disso, né? Então, se a gente for pensar, né, agora um exemplo disso, né, como é que seria? Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, a ideia é o seguinte, bom, vou imaginar, eu tenho 2 líquidos que eu testei e vi a produção de uma biomassa com líquido com outro líquido, né? Eu vejo lá, né, isso é um exercício que a gente está vendo já nas últimas aulas, mas só para poder ajudar aí guiando, né, que o líquido azul fez a produção de biomassa crescer mais, o líquido amarelo não, né? Essa foi a nossa conclusão. Então, se esse que é o foco do seu estudo, né, então me diz, como é que você mediu? Então, primeiro, o que você está trabalhando? Né? Qual que é a biomassa? Vamos supor que seja cana-de-açúcar. Né? Então, estou explicando que a cana-de-açúcar foi testada com vários tipos de líquido. Vamos supor que um líquido 2 é um esgoto tratado, um esgoto bruto, ou uma vinhaça. Né? Isso aqui poderia ser, por exemplo, né, a resistência com um tipo de aditivo. Um aditivo com líquido 1 e líquido 2. Um aditivo que foi mais resistente. Né? Teve uma resistência maior. O líquido 1 influenciou mais do que o líquido amarelo nesse material. Então, o sujeito é do que a gente está falando, que é a biomassa e a chuva, o líquido, a quantidade, né, de líquido. Aqui eu estou colocando chuva porque está em milímetros, peço desculpas, né, que é líquido, então a quantidade desse líquido pode ser em milímetros, né, como se fosse uma chuva desse líquido, né, tá? Mas poderia ser a resistência de um material e a quantidade de líquido, ou diluição desse aditivo, tá? Então a gente trata desse sujeito, o que é exatamente sujeito. Né? Se é uma planta, qual é o tipo da planta, etc. Né? Se é um líquido, qual a característica, né? Explica o que é esse líquido. Né? Depois é o delineamento. Então aqui foram testados, né? Para 2 casos, aqui 2 tipos de tratamento. Seria importante ter um controle sem os líquidos, talvez, só com água potável, ou sei lá, né? Uma água deionizada, depende do caso. Cada estudo tem um caso específico, né? Então eu vou explicar como é que eu fiz. Então foi testado ao longo do tempo, foi sendo aplicado, né, isso aqui ao longo do tempo ou não, foi uma única vez, foi medido, né, ao longo do dia, tá? E quais eram os tratamentos, eram 2 aqui no caso, enfim, você vai descrever um pouco essa sua... Que aqui é a busca pela interferência, mas escrever aqui uma variável dependente, independente, aqui nesse caso, que uma coisa interfere na outra, tá? Então adicionar esse líquido mais ou menos vai interferir, né? Exatamente nesse crescimento, uma coisa não é o contrário, né? Bom, e aí vai por os detalhes, né? Quais foram as técnicas empregadas? Como é que você mediu essa quantidade aqui de água, né? Era com uma pipeta, você jorrava, borrifava? Qual a metodologia indicada para isso? Né? Era um sistema de irrigação por gotejamento, enfim. Tá? E esse crescimento aqui, como é que você media isso aqui? Era a altura da planta, só que mediu o peso, ou o peso da planta inteira? Como é que você mediu várias plantas? Você foi tirando, como é que a planta não tem como tirar e depois plantar de novo. Então você tinha várias amostras, né? Tirou uma média, desvio padrão disso aqui. Né? Mas enfim, a técnica aqui, o mais importante nesse momento, é explicar como é que você fez essas medidas, tá? Como é que você mediu isso aqui, certo? E por último, a análise empregada, né? Que no caso foi uma correlação aqui entre os dados, né? E para ver o crescimento ao longo desse tempo aqui, né? Enfim, uma maior quantidade de aplicação, né? Tá? Então a gente consegue mais ou menos imaginar. Assim, o foco não é aqui eu ficar fazendo exatamente, né? Explicar, escrever a metodologia aqui, é só para a gente poder refletir, para a gente pensar,
olhando para esses dados aqui, olhando para essa uma pequena figura de um possível resultado, né? A gente imaginar o que é sujeito, o que é delineamento, detalhes, análise de dados. E também para vocês também olharem essa figura, terem aí dúvidas e mandarem perguntas, né? Comentar no vídeo, tá bom? Pessoal, curte aí, compartilha, se inscreve no canal, tá? Dá um apoio, dá um suporte. Eu estou à disposição aqui para vocês, tá? Entre em contato comigo, né? E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a ideia do que é a metodologia, o que tem que ter, né? O que ela é, uma ideia de estrutura básica, que é importante. Já comentei algumas coisas para vocês, agora está um pouco mais detalhado, né? E aqui a gente pensando um pouco, né, tendo esse resultado, e aqui tem uma conclusão, lembrando que o artigo a gente escreve assim, né? Conclui a partir de um resultado, uma análise de um dado. O que eu ia colocar na metodologia? Então é basicamente só disso aqui. Né? Vamos supor que eu medi a umidade aqui. Eu medi talvez a altura da planta. Eu não preciso colocar porque eu não estou usando esse dado. Tá? Então não vai colocar. Né? Então era isso que eu queria contar para vocês, queria trazer para vocês de informação. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.